Bom dia, hoje é quinta-feira, estou terminando a minha parte matinal de serviço. Como está um pouco parado, e aí resolvi comentar com vocês uma coisa que a gente viu ontem. Participei de uma reunião, de uma live, e fiquei sabendo de 2 casos de suicídios aqui na nossa região, e resolvi comentar com vocês então essa questão da minha visão sobre o que leva ao suicídio, né? Então a gente fala assim, eu falo sempre para os pacientes que saúde, ele é um processo complexo que envolve 5 fases. Então tem o físico, o social, o mental, emocional e espiritual, né? Então por isso que a gente fala que não existe ninguém 100% saudável, porque ninguém consegue ter o equilíbrio nesses 5 fatores. É o que acontece no mundo atual, né? Então, o mundo moderno, ou seja, nos últimos, 30 anos, 40 anos para cá, passou a se valorizar, trocar o social, o mental e emocional por mídia social. Então tá lá, hoje a pessoa brigando, xingando, um monte de coisa assim em relação à internet. O poder, tudo que é poder, quer dizer, passar em cima dos outros, e dinheiro. Então a pessoa vive como se a única coisa do mundo fosse dinheiro, né? Esse fator gerou um problema muito sério. Isso deixa de lado o físico e o espiritual. Então aí aumenta a distância do físico e do espiritual. Isso cria, na minha concepção, um vazio interior. Esse vazio interior, ele não pode ser preenchido com nada material, porque é um vazio virtual. Só que como a pessoa sente que falta algo, ele busca nos vícios. Então eu descrevo 15 vícios. Então hoje a gente não vai falar, mas aí na próxima, futuramente eu vou falar sobre o que são esses 15 vícios da humanidade. Esses vícios não preenchem esse vazio. Então a pessoa sente que algo está faltando. Como ele não consegue descobrir, uma das ideias dele é achar que eliminar esse vazio, eliminando a própria vida. Mas a ideia dele não é se matar, é matar esse vazio, né? Mas no desespero ele não consegue pensar e acaba fazendo isso e acaba dando cabo da vida, né? Então normalmente o suicida, ele não está pensando, não está raciocinando, ele primeiro está exatamente trabalhando para esse processo de tentar resolver esse vazio interior. Então, nós falamos que esse vazio interior é um vazio virtual, então ele só pode ser preenchido com coisas virtuais, e que, na minha concepção, é o que mais falta no mundo hoje. Então seria fé, amor e amizade. Então, mas seria assim, que tipo de fé? Não tem a ver com religião. A fé é a crença em você, acreditar em você mesmo, aí gostar de você, ser amigo de você e ao mesmo tempo amar a você. Agora você pega assim a palavra Deus, né? Então D-E-U-S, né? Então no meio da palavra Deus tem a palavra eu. Então eu falo sempre que ou você está no meio de Deus, ou Deus está no meio de você. Então aí você vai entender aquele princípio que está lá, para quem é católico, lá nos 10 mandamentos: ama a Deus sobre todas as coisas. Então, quando você ama a Deus, você está amando a você, está gostando de você e está acreditando em você. O segundo mandamento era: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, se o eu está lá no meio, então quando eu acredito em mim, eu acredito no próximo, eu acredito em Deus. Quando eu gosto de mim, eu sou amigo de mim, eu sou amigo de Deus e amigo do próximo. E quando eu me amo, eu amo a Deus e amo a próximo. É uma coisa interligada que é muito simples para se entender nesse aspecto, no caso. Então, essa é a forma de como a gente está colocando isso. Então, na verdade, você só tem uma chance realmente de você trabalhar ou evitar o que chama que seja a questão do suicídio. Entender a pessoa, conhecer a pessoa, observar e trabalhar num desses 3 pontos: na crença, na fé, na amizade e no amor. Então você vê que quando a pessoa
tem uma decepção amorosa, entre aspas, ele pensa em dar cabo desse processo. Quando a pessoa perde uma amizade ou, sei lá, algum amigo muito grande ou coisa, falece alguma coisa, ele também tem que pensar. E na questão da fé, quando ele perde a fé sobre as coisas. Então, o que acontece hoje nessa nossa pandemia, né, que está aumentando todos os problemas? Porque quando você obriga os indivíduos a ficar com isso aqui na cara, ó, isso daqui, você está despersonalizando a pessoa. Então nós estamos perdendo a nossa identidade na rua. Você não sabe se a pessoa está rindo ou está chorando, nesse sentido assim, se está com raiva ou não, né? Porque essa parte é muito importante na demonstração desse mecanismo. Ao mesmo tempo estamos trancando as pessoas em casa, elas estão com medo de sair de casa, medo de conversar com as pessoas, ou medo de você aproximar de até dentro da própria família, nesse sentido assim. Eu acho que tudo pode ser feito com alguns cuidados, não nada exagerado, mas os cuidados. Então as pessoas, por exemplo, estão trabalhando no mercado, trabalhando na farmácia, tudo com alguns cuidados. Então a doença existe, não estou questionando que ela não existe, mas será que eu devo desistir da vida por causa de uma epidemia? E se você comparar o número de mortes das outras epidemias, é muito pequena o que está acontecendo hoje nesse sentido, mas é que nas outras epidemias não tinha a internet que divulga tanta coisa. Então, veja bem, em 2019 nós tivemos no mundo, estatisticamente, 800 mil suicídios. Em 2020 passou de 1 milhão, acho que 1 milhão e 50 por aí, né? Por que aumentou 25% de suicídio? Talvez esse aspecto desse bloqueio da vida social. O que falta, sei lá, um abraço, um beijo, uma festa, porque o ser humano é chamado de um ser social. Então o social não quer viver só com a família dele, é todo esse conjunto de fatores. Então hoje as pessoas não podem cumprimentar, se ela dá um abraço, isso vai gerando uma carga negativa muito grande nas pessoas, né? Então nós temos que observar isso com muita frequência. Então pense nesses aspectos em casa, quando alguém de casa está muito diferente, sei lá, está muito quieto, muito parado, não deixe ele parado porque alguma coisa está errado. Então às vezes o que ele precisa é ter alguém para ouvir. Então por isso que a gente fala muito na história desse que hoje tem aqui, chama que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, onde as pessoas estão lá para ouvir o que você está falando, sei lá, tuas tristezas, tuas mágoas. Então, quando eu consigo jogar para fora, eu esvazio, interessante, eu esvazio o vazio interior, quer dizer, eu preencho o meu vazio esvaziando o meu vazio quando eu falo com alguém. Então é preciso a gente fazer, muitas vezes a gente precisa só desse contato, de um apoio, e observar, por exemplo, dando coragem, alguma coisa nesse sentido assim. E a gente percebe que cada dia que passa nós estamos mais despersonalizando as pessoas, seja no serviço, seja em qualquer lugar. Estamos muito preocupados em o que vai se surgir. Então ontem até uma pessoa que estava na live comigo falou uma coisa muito interessante, que era fazer um grupo para sempre que tiver alguém precisando, ou de qualquer maneira, um grupo, sei lá, 30, coisa, faz uma oração. Então, veja bem, o Einstein, que foi considerado um dos gênios da humanidade, ele falava assim, que quando todas as pessoas do planeta cada pessoa dedicasse 30 segundos desejando um bem de uma outra pessoa, que não seja teu parente, uma pessoa, tá? Desejasse o bem, e cada um fizesse isso, teríamos então 7 bilhões e meio de pensamento positivo. Isso geraria no planeta uma energia vibrante, positiva, criativa e de superação. E o que nós estamos fazendo? Exatamente o contrário. Hoje cada um deseja mal para 10, 15, 20 pessoas nesse sentido assim. Então vocês já viram um vídeo que eu fiz chamado Te Peguei, Vai em Frente, exatamente isso. Vamos começar a fazer o inverso, valorizar as pessoas, valorizar a pessoa tem de bom, estimular ela a evoluir, né?
e não só apontar o erro. Eu acho que é muito mais fácil a gente apontar o erro, né? Mas até da gente mesmo. Eu falo muito hoje para os pacientes que, se não tiver condições de pagar uma terapia, nada, fazer o que eu chamo que é a terapia do espelho. Olha para o espelho e fala como se estivesse conversando com você na terceira pessoa. Então fala assim, ó Watanabe, por que você não disse isso? Por que não fez aquilo? Por que você não pensa assim? Então pode fazer, então cria esse hábito. Só que eu apenas falo, então avisa em casa que você vai fazer isso, não achar que você está ficando meio maluco. Mas é importante esse processo. Outro que a gente fala muito que é descarregar a tensão. Então a gente fala muito, você pode descarregar a tensão num saco de boxe, né? Então pode socar o travesseiro, né? Gritar de vez em quando. Então observe as crianças, como é que é muito mais fácil. As crianças estão sempre gritando, pulando, correndo, dando gargalhada e falam o que pensa. Claro que a gente tem que ter alguns cuidados que a gente vai criar em que, mas dentro do possível procure jogar fora aquilo que você está carregando aqui. Então, quanto mais eu conseguir exteriorizar, então na verdade esse vazio que é virtual, ele acaba sumindo o próprio vazio virtual. Então essa seria a orientação que eu queria passar para vocês, é um depoimento de algo que a gente tem visto então que está aumentando o suicídio. E o suicídio não se resolve com remédio nenhum, não existe na farmácia, não existe em hospital, lugar nenhum, existe dentro de cada um. Se cada um contribui com essa parte então, de que ele entender que o Deus é um conjunto, então nós somos dependente de um espírito que é para todo mundo, cada um tem uma alma, e às vezes só o fato de você dar atenção para aquela pessoa, você pode evitar que mais tarde ele fosse, sei lá, dar um tiro na cabeça ou se atirar de um prédio ou coisa nesse sentido assim. Então pensar assim, quantas pessoas estão sofrendo e não estamos pensando apenas nessa questão de dinheiro, poder ou aparecer, né? Eu tenho feito esses vídeos todos no sentido de passar para vocês possibilidades de pensar, raciocinar e ajudar o próximo. Então tenham um bom dia para vocês e um bom final de semana.